A declaração de imposto de renda deve ser entregue à Receita Federal até o final de abril. Para que isso não vire uma correria de última hora, este é o momento perfeito para resolver a questão. Uma das vantagens de entregar a declaração mais cedo é que eu recebo a minha restituição mais cedo. No programa de hoje, vamos fazer isso juntos, um passo a passo para declarar o imposto de renda. Além de entender melhor a cobrança de impostos, vamos ouvir dicas de quem sabe tudo sobre o assunto. O prazo de entrega começou em 1º de março e vai até 28 de abril. Então nós temos bastante tempo para cuidar dessa tarefa cívica, né? O Educação Financeira começa agora. Um dos gênios da humanidade, o cientista alemão Albert Einstein, disse o seguinte: a coisa mais complicada de entender no mundo é o imposto de renda. Talvez seja um pouco de exagero, mas se até Einstein pensava assim, melhor relaxar um pouco e encarar o assunto de hoje como um desafio que podemos vencer. Antes, uma pergunta: você sabe o que é o imposto de renda? O imposto de renda, basicamente, é o imposto que todo cidadão deve recolher ao governo relativo aos seus rendimentos, seja rendimentos de salário, rendimentos de aluguéis, qualquer tipo de rendimento que o cidadão residente no Brasil receba aqui, ele é obrigado a recolher imposto ao governo, em diferentes alíquotas, dependendo do valor, o imposto é maior, dependendo do valor ele é menor, e há alguns casos até que há isenção, mas a regra é que deve ser pago ao governo federal, o imposto de renda ele é federal, sempre que eu receba algum acréscimo no patrimônio, que eu tenha renda. A cobrança de impostos é tão antiga que o tempo demonstra sua importância. Os primeiros documentos encontrados no mundo são tabletes de barro da Mesopotâmia, datados de 4.000 anos antes de Cristo. Bem mais recente, o imposto de renda surgiu em 1789, no Reino Unido. O objetivo era arrecadar fundos contra as forças do imperador francês Napoleão Bonaparte, que ameaçava invadir a Grã-Bretanha. Pelo jeito, funcionou. Napoleão foi derrotado e o Reino Unido se tornou a maior potência naval do século XIX. Já o imposto de renda deixou de ser provisório e foi se consolidando aos poucos, além de ter se espalhado por todo o mundo. No Brasil, depois de muitas idas e vindas, o imposto de renda foi instituído de vez em 1922. A cobrança do imposto de renda é mensal e a declaração de ajuste anual. Essa declaração é como um relatório no qual listamos para a Receita Federal todos os nossos ganhos e quais são os bens e dívidas que possuímos. Também informamos quanto já pagamos de imposto de renda. E com base em todos esses dados, ficamos sabendo se devemos pagar mais imposto ou se temos valores a serem devolvidos pelo governo. A declaração é sempre conferida pelas autoridades fiscais. Esse ano, o prazo para entrega começou em 1º de março e termina em 29 de abril. A multa pelo atraso na entrega da declaração vai de cerca de R$ 160 até o limite de 20% do valor do imposto devido. A não entrega da declaração pode gerar restrições em pedidos de empréstimos e financiamentos e para a abertura de empresa. O imposto de renda é importante que ele seja pago basicamente por dois motivos. Um é o cunho social da coisa. O imposto de renda, o objetivo dele é distribuir renda. Então, eu pago imposto para o governo para que ele tenha recursos suficientes para cumprir a sua obrigação social, ou seja, dar educação, saúde, habitação, estradas, saneamento básico. E a outra questão é que eu tenho que pagar porque eu sou obrigado a pagar, porque se eu não pagar eu vou ser multado e as multas são pesadas, são altas. E é importante dizer que o governo ele tem a possibilidade de fiscalizar através de cruzamentos diversos. Os cruzamentos são eletrônicos, ou seja, se eu recebo salário e eu não declaro e não pago imposto de renda, a empresa que me pagou o salário, ela declara que me pagou. Ou seja, no cruzamento, a Receita Federal vai ter essa informação e virá atrás de mim para me cobrar o que eu deixei de declarar e de pagar. E aí vai ficar mais caro, porque eu tenho que pagar com multa e com juros. Este ano, a Receita Federal estima receber 24 milhões de declarações. E você já fez a sua?
Se ainda não, é melhor começar agora. É uma tarefa que exige tempo e concentração. No próximo bloco, vamos mostrar passo a passo como preencher. Mas antes, responda ao teste de bolso. Qual desses investimentos é isento do pagamento de imposto de renda? Alternativa A, caderneta de poupança. B, fundo de ações. Ou C, fundo de renda fixa. A resposta logo depois do intervalo. Até já! Estamos de volta hoje falando sobre o imposto de renda. Antes do intervalo, perguntamos no teste de bolso: qual desses investimentos é isento do pagamento de imposto de renda? Alternativa A, caderneta de poupança. B, fundo de ações. Ou C, fundo de renda fixa. A resposta certa está na letra A. A caderneta de poupança é isenta do pagamento do imposto de renda. Sempre que você for avaliar qual é a aplicação mais adequada para o seu dinheiro, verifique não só o rendimento da aplicação, mas quais são os impostos e taxas que incidem sobre ela. A alíquota do imposto de renda no Brasil varia de 7,5% a 27,5% sobre a renda mensal. O imposto também incide sobre ganhos provenientes de aplicações financeiras, chegando a 15% sobre as aplicações em renda variável e a 22,5% em fundos de curto ou longo prazo. É importante saber que em ganhos obtidos sem investimentos de renda fixa, quanto mais tempo o dinheiro fica guardado, menor a alíquota de imposto incidente. Investimentos em ações ficam dispensados do recolhimento da alíquota de 15% sobre o ganho de capital quando as vendas forem inferiores a R$20 mil por mês. Por fim, remessas ao exterior e recursos recebidos em prêmios ou sorteios também têm impostos descontados. Agora vamos ao passo a passo para fazer uma declaração anual de ajuste do imposto de renda bem redonda. Em primeiro lugar, é importante você saber que pode fazer sua declaração sozinho ou contratar um contador. Com relação à elaboração, quem deve elaborar, a gente fala, a regra mais ou menos é aquela pessoa que tem uma declaração simples e pequena tem condições de fazer individualmente, independentemente. Porque o programa da Receita, ele é autoexplicativo. Agora, declarações um pouco mais complexas, eventualmente algum ganho de venda de bens com lucros, isso às vezes começa a complicar um pouco para quem não é da área. Então aí é recomendável a contratação de um profissional. Pode ser um contador que faz isso, ou eventualmente, se a declaração for bem mais complexa, envolvendo, por exemplo, rendimentos do exterior, empresas no exterior que tenham, enfim, diversos tipos de rendimentos diferentes, aí o recomendável é contratar um escritório de advocacia especializado nesse tipo de declaração. Antes de ligar o computador com tempo e concentração suficientes para fazer a declaração do imposto de renda, é preciso pensar em organização. Manter documentos, recibos, comprovantes de pagamentos e informações bancárias organizadas em pastas é um hábito fundamental que pode facilitar a sua vida na hora de declarar o imposto de renda. Se você ainda não faz isso, sempre dá tempo de começar, inclusive porque esses documentos devem permanecer guardados para eventuais checagens, sua ou da Receita Federal. Os cuidados que nós precisamos ter ao elaborar uma declaração de renda. Não esquecer de nenhuma fonte pagadora. Se é um profissional liberal, que tem vários relacionamentos com empresas, com CNPJs, né? Ele tem que ter todos os informes de rendimentos. O que acaba acontecendo? Às vezes a pessoa não bem orientada, ela soma todas as fontes de pagamentos, quando ela vê que o imposto vai ser muito alto, ela resolve excluir uma fonte de pagamento para reduzir o tamanho do imposto a pagar. Isso é um erro, ela vai ser pega por causa do cruzamento eletrônico, que hoje o sistema da Receita Federal é muito poderoso, é um dos mais poderosos do mundo, então não dá para blefar. Nós precisamos tomar muito cuidado com a qualidade da informação. O primeiro
primeiro passo para fazer a declaração é instalar em seu computador um programa que está disponibilizado no site da Receita Federal. O endereço é www.receita.fazenda.gov.br. Lembrando que a declaração só pode ser feita desta maneira. A partir deste ano, não é mais permitido mandar formulário de declaração em papel via correio. Os primeiros dados são bem simples de preencher, como nome, endereço, profissão e informações de dependentes. Decidir entre o modelo completo ou simplificado depende de alguns fatores. Um deles, as deduções que você tem a fazer. Você precisa estar atento a quanto elas representam dos seus rendimentos tributáveis e o valor que elas somam. Se as deduções forem inferiores a 20% dos seus rendimentos tributáveis e a soma for menor que R$ 13.300, que é o limite estipulado pela Receita Federal, pode ser que o modelo simplificado valha mais a pena. Quando é utilizada a declaração completa, o desconto é obtido por meio de deduções de certas categorias de gastos estabelecidos pela Receita Federal. O limite de dedução para cada dependente do contribuinte, por exemplo, está perto de R$ 1.800. As despesas com educação podem ser descontadas até o limite de R$ 2.830 e os gastos com empregado doméstico que recolha a FGTS é de R$ 810. Ainda podem ser deduzidos gastos comprovados com saúde. A partir desse ano, casais do mesmo sexo podem entrar como dependentes nas mesmas condições da esposa e filhos. E é importante você se antecipar na formulação da declaração e se assessorar com alguém que entende um processo, se você for uma pessoa que não domina essa questão, apesar de ser tudo muito simples, tá? Hoje a declaração não é mais aquele monstro que todos imaginavam para ser executado. Ela é autoexplicativa, o sistema é um autoexplicativo e o processo está muito evoluído. Então, é só não deixar incorrer no atraso de entrega por deixar as coisas por último dia. Se você tiver imposto a ser restituído, cadastre uma conta que você usa com frequência para facilitar o monitoramento. E aproveite para fazer investimentos com a restituição. Uma das vantagens de entregar a declaração mais cedo é que eu recebo a minha restituição mais cedo, é pela ordem de entrega. Então a Receita ela já se manifestou de que a ordem de entrega as pessoas que entregam antes recebem antes, as pessoas idosas têm preferência também em receber. Então, eu costumo guardar. Quando eu recebo, a primeira coisa que eu faço é sacar o dinheiro, né? Com certeza. Não, geralmente a minha restituição ela é direcionada para alguma coisa que a gente já estava planejando e tem aquele dinheirinho ali, fica só aguardando ele entrar para a gente poder fazer o uso que a gente tinha para ele. Como Einstein sinalizou, o imposto de renda não é algo simples, mas depois do programa de hoje já sabemos muito mais sobre o assunto. Se você tiver dúvidas durante o preenchimento da declaração, no site da Receita Federal tem uma seção especial com as perguntas mais frequentes e, claro, as respostas. Aproveite e visite também o nosso site. Lá você encontra este e todos os outros programas. A gente fica por aqui. Um forte abraço e até o próximo Educação Financeira.